capítulo de número 13. E hoje você não está aqui por acaso. Você está aqui por um propósito, porque Deus deseja te ministrar essa noite. Deus deseja tocar na sua vida. Deus deseja fazer um milagre. Será que você acredita nisso? Só a dona Sé acreditou. E Samuel também se expressou lá atrás, é verdade. Querido, você não está aqui por acaso. E é verdade. Deus não reúne seu povo somente por reunião. Quando Ele reúne é porque Ele quer fazer algo. É porque alguma coisa Ele vai fazer. Hebreus 13, capítulo 13, verso 8. Todos acharam? Nos diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Isso fala isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só de ler esse versículo, eu acho que eu e você deveríamos nos alegrar, pular de alegria, no mínimo colocar um sorriso, porque Ele é o mesmo ontem. Você está lendo o Novo Testamento no jejum dos 40 dias. Você leu o Evangelho. Você viu falar sobre a pessoa de Cristo. Você viu Paulo falar sobre Jesus, dos milagres que Jesus operou, dos sinais, de tudo que Jesus fez. Você viu como Ele usou Paulo e os outros apóstolos. Mas isso não ficou só para aquela história, só para aquele tempo, só para aquela data. Não. Ele fez isso ontem e Ele também quer fazer hoje. Porque nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Ele não acorda um dia de um jeito e no outro dia do outro. Não, Ele é o mesmo. E se Ele fez, Ele quer fazer hoje. Sabe o que Ele precisa? Que eu abra a porta do meu coração e eu queira aquilo que Ele tem para mim. Queridos, então eu quero dar um conselho. O dia hoje foi ótimo, mas hoje, agora, vai ser melhor ainda. Se você teve problema hoje, esqueça. O de amanhã também esqueça. Se concentra aqui agora, porque a Bíblia fala de um cego sentado à beira do caminho. E sim, ele tinha um baita de um problema, porque ele era cego e ele estava pedindo esmola. Então ele teria problema na cabeça dele. Ontem ele teve problema, teria hoje e amanhã também ele teria problema, porque hoje ele estava pensando: será que eu vou ganhar esmola suficiente para poder me alimentar? Ou será que alguém não vai me repreender? E ele ia pensar da mesma forma. Mas sabe, quando ele ouviu falar que Jesus estava vindo, os problemas para ele deixou de existir, porque ele mostrou a solução. E essa noite você tem a solução da sua vida. Essa noite você tem a chance de ver a solução da tua vida, mudar toda a sua história. Você só precisa querer e abrir o coração, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua casa, Ele quer transformar a sua família, Ele quer transformar a sua vida. Mas essa noite é noite de você se levantar. Fique de pé comigo. É noite de você abrir o seu coração e falar: eu não saio daqui mais da mesma forma que eu entrei. Hoje eu saio daqui transformado. Hoje eu saio daqui mudado. Hoje eu saio daqui com o meu milagre. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus que oramos, adoramos ao Senhor, te convidamos, seja bem-vindo no nosso meio. Oh, papai, queremos a tua presença de uma forma tão intensa, tão forte, ao ponto que a gente não conseguir, Pai,
fazer outra coisa a não ser te adorar, te exaltar, te glorificar. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, declaramos que essa noite o Senhor irá nos tocar, nos transformar, milagres irá acontecer, o Senhor irá mudar a nossa história, o Senhor irá curar aqueles que estão, meu Pai, feridos emocionalmente, cura aqueles que estão com feridas emocionais, aqueles que estão, meu Pai, não estão andando, cura, que haja transformação, haja cura, haja salvação, haja libertação essa noite, o sobrenatural nos alcance, e nós possamos ver a tua forte mão agindo em nosso favor. Assim pedimos, meu Deus, que seja glorificada essa noite, no nome de Jesus, amém. Querida, aplauda o Senhor. Nós repreendemos agora todo sofisma, todo engano, toda religiosidade dentro de nós, em nome de Jesus. E declaramos os céus abertos sobre este lugar, na nossa vida, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Queremos te adorar nesse dia, Senhor. Queremos te agradecer. Você pode começar a agradecer ao Senhor pela vida,
mandamentos que resumiram todos os 10 mandamentos lá de Deuteronômio. E o Senhor quer trazer algo novo, Ele quer trazer algo para o nosso coração nessa noite, falando aqui sobre amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Aqui, a gente não sai amando todo mundo como um sentimento. Amor aqui é muito mais do que um sentimento, é uma decisão. E amar a Deus, eu preciso condicionar o meu coração a amar a Ele. Porque a gente não simplesmente acorda no belo dia e estou sentindo que estou amando a Deus, ou estou sentindo que estou amando outra pessoa. Não, a gente decide amar. Amor, ele é uma decisão. E o amor a Deus, ele precisa ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com tudo aquilo que a gente entende, com toda a nossa força. E eu preciso condicionar meu corpo, a minha alma, meu coração, meu entendimento a amar a Deus. Por quê? Porque a minha alma, muitas vezes, o meu corpo, não acorda muitas vezes pensando em Deus. Mas quando é um casal apaixonado, a primeira coisa que a pessoa vai quando acorda é pegar no celular e mandar uma mensagem para o amado dela. Por quê? Porque ela está amando aquela pessoa. E a primeira coisa que ela pensa é na pessoa. E muitas vezes isso não acontece conosco e com Deus. O nosso relacionamento com Deus ainda precisa ser aperfeiçoado, ainda precisa ser desenvolvido, porque a gente ainda não ama Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Ele sim nos amou completamente, deu a sua vida por amor a nós, mas a gente ainda não dá a nossa vida por Ele. Quando eu ainda tenho restrições dentro da minha vida, dentro de áreas da minha vida, que eu não deixo Deus trabalhar, não deixo Deus tocar, eu ainda não estou entregando a minha vida por completo para Ele. Então logo eu ainda não estou amando completamente a Ele. E aqui, Jesus está ensinando ali, principalmente os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, porque eles queriam colocar Jesus à prova. Qual é o maior mandamento, mestre? Amar a Deus. Você consegue fazer isso? Eu vejo Jesus falando isso para os fariseus e para os religiosos. Vocês conseguem fazer isso? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que vocês têm. E aí Jesus pegou eles, porque muitas vezes o coração deles estava muito na religião, nas práticas da lei, nas regras, e não na graça, no amor de Deus. E esse é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E eu fiquei pensando sobre isso. Muitas vezes a gente não consegue amar o próximo porque a gente não se ama, não ama nós mesmos. E como é que eu posso, como que a gente pode, ver? Hoje eu estava pensando no José. Quando ele está sério, ele é muito engraçado, porque ele está sério, quando ele bico, e aí a gente começa: seu lindo, você é o nosso campeão, você é o nosso filho amado, e a gente começa a elogiar ele, ele abre um sorrisão e faz assim, como se, meu Deus, ele fosse tudo aquilo, e ele está amando receber aqueles elogios. E dá para ver que ele mesmo gosta de receber o elogio, porque ele sabe que ele é assim, que ele é tudo aquilo que a gente está falando. Porque se ele não fosse, se ele discordasse da gente, ele continuaria sério. Mas ele concorda com a gente, ou seja, eu falei para Deus, eu quero ter a autoestima e o amor próprio para o meu filho ter. Porque ele se ama mesmo, porque ele recebe um elogio e ele se vê daquele jeito, ele sorri, é a coisa mais linda de se ver. Mas muitas vezes, quando nós somos elogiados, a gente fala: não é para tanto. Ou você está bonito hoje? Não, são seus olhos. A gente não recebe aquilo de bom coração sobre as nossas vidas. Por quê? Porque às vezes a nossa autoestima, o nosso amor está lá embaixo. E a gente não consegue amar o próximo porque a gente não está
autocomiserando, vítima de mim, coitada de mim, porque estou com essa dor. Mas se eu me amasse, eu mandava ela embora, porque eu não quero que o meu corpo sofra, porque eu me amo. Porque Jesus me amou. E Ele levou sobre Ele aquela dor. Então eu não tenho por que estar sentindo essa dor. Quem está entendendo? Se eu me amasse, eu profetizaria mais sobre a minha vida. Eu falaria mais, eu agradeceria mais a Deus pelo que Ele tem me dado. Eu ficaria feliz com o sol, com a chuva, com o vento, com o granizo. Eu ficaria mais feliz. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu não vou me lembrar agora o verso, mas tem um versículo, só um versículo que fala assim, ó, alegre-se sempre. Acho que é o verso 17. Só tem esse versículo. O único versículo do apóstolo Paulo escreve nessa carta aos Tessalonicenses, alegre-se sempre. Ou seja, fiquem sempre alegres. Teve um versículo da Bíblia só para dizer, fica alegre. E muitas vezes a gente fica triste e a gente não vê quanto isso nos prejudica. Se a gente amasse a nós mesmos, a gente não ficaria triste. Difícil, né, gente? E esse amor precisa ser uma construção. Logo, quando eu conseguir fazer isso, quanto mais eu me amar a mim mesmo, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, mais fácil vai ser amar o outro. Porque eu vou reconhecer as minhas falhas. E eu vou conseguir reconhecer as falhas do outro, eu vou conseguir amar ele nas falhas dele, ajudar ele com as dificuldades que ele tem. Mas para tudo isso acontecer, eu primeiro preciso amar a Deus. Porque esse segundo mandamento só vem depois do primeiro. Que é amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que é em mim. E eu preciso construir isso. É um mandamento, Deus está mandando, sim, mandamento. Colocar a ordem em andamento. Colocar aquilo que manda em ação. E se eu amo a Ele, eu vou obedecer a Ele. É fácil eu obedecer quem eu amo? Se eu não amo a pessoa, é muito difícil eu obedecer a outra. Mas se nós amamos os nossos pais, amamos os nossos líderes, é fácil obedecer. É muito fácil. E aqui o Senhor está nos mandando amar o Senhor. E por que será que Ele está mandando? Porque não é algo sentimental. Não é algo que aflora de dentro de nós. A nossa natureza não quer amar a Deus. Mas Ele está nos mandando. Então condiciona o nosso coração para isso. E eu preciso condicionar, conduzir o meu coração a amar a Deus. Então não pense assim, eu amo a Deus, eu estou sentindo que eu amo a Deus. Não, eu preciso decidir amar a Deus. Todos os dias. E eu preciso trazer o meu coração sempre para perto de Deus. Hoje você vai agradecer a Deus, coração. Pode começar a agradecer, pode começar a louvar. E nem a gente cantou aqui. O que eu tenho se não uma aleluia? Não tenho nada para dar para Deus. Se não for um louvor, uma gratidão no meu coração. Amém? Então, nessa noite, eu quero te convidar a trazer a tua semente diante do altar com gratidão no teu coração, falando, Deus, eu amo o Senhor e por isso eu obedeço o teu mandamento. É fácil obedecer ao Senhor porque eu te amo. É fácil te amar porque eu te obedeço. Amém? O amor e a obediência, elas estão caminhando juntos. E a gente não tem como separar amor de obediência. Quem desobedece não ama. Se eu estou amando, eu estou obedecendo. Então, hoje, diante do Senhor, diante desse mandamento, eu quero condicionar, conduzir o meu coração a amar o Senhor. E por isso eu faço aquilo que Ele me manda. Amém?
Amém? Então eu vou contar. Aqui a gente vai começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, tanto ministerial, espiritual, material. Amém? Então, um testemunho que eu tenho para contar para vocês que Deus me lembrou hoje é a respeito da minha mãe. A minha mãe, há 6 anos atrás, ela adquiriu um câncer de mama maligno, e aí foi o fim da vida dela, praticamente. E nós começamos a orar em cima dela, fizemos essa campanha de oração, e ela teve que ir para uma cirurgia. E graças a Deus, o tumor ele era maligno, eles viram que não deu metástase e ela não precisou retirar a mão. Ela permaneceu com todos os órgãos, não precisou fazer quimioterapia, fez algumas sessões de radioterapia e o câncer foi matado na raiz, foi morto ali. E ela teve que fazer um tratamento de 5 anos tomando os remédios. E geralmente, muitas mulheres que têm esse câncer, geralmente elas retornam, geralmente o câncer volta em outra parte do corpo. Em 5 anos depois, com esse tratamento, o diagnóstico que ela recebeu dos médicos é que, como foi um câncer hormonal, ela não poderia ter filhos, os hormônios dela não poderiam mais gerar ninguém. E depois de tanta medicação, o útero, enfim, toda a parte íntima dela seria prejudicada. Mas fez o tratamento, infelizmente ela teve que fazer. Depois de alguns anos ela retornou no médico, fez todos os exames e o médico recentemente falou: como pode? Isso aqui é um milagre. Teu útero, tuas trompas, teus ovários, está tudo funcionando perfeitamente. Se tu quiser ter um filho hoje, tu pode ter. E ela já passou dos 50 anos já. Mesmo com toda a medicação, Deus entrou com uma providência e não atingiu nenhum outro órgão dela. E o câncer nunca mais voltou, já vai fazer acho que quase uns 7 anos, E isso para honrar o Senhor, porque grandes feitos Ele tem feito na nossa vida e a gente precisa relembrar as coisas que Ele fez, para que haja gratidão no nosso coração. Amém? Então, assim como Ele fez na minha família, eu tenho certeza que Deus pode fazer lá na tua família também. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Receba o nosso apóstolo. Em nome de Jesus, hoje Deus vai falar diretamente com você. E no domingo, na quarta-feira, se você tiver um testemunho, venha contar para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, amém. Só amém, Senhor, uma vez. Tá bom, não tem problema. Aí no domingo, Ivonete, daí no domingo tu vem e testemunha, tá bom? Que bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te damos o louvor, a honra, a glória, Senhor. Nós te entregamos todas as coisas em tuas mãos. Obrigado pelas tuas maravilhas, pela tua grandeza. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no meio do teu povo, na vida do teu povo. Nós te glorificamos por isso. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue falando ao nosso coração, remove todo o cansaço, toda a fadiga, Senhor, todo o peso, tudo aquilo, Senhor, que é humano, o Senhor possa remover de nós, para que nós possamos com liberdade te ouvir a tua voz, permanecer, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, nosso coração possa permanecer firmes. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso, glória a Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 127.
quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Salmo de número 127. Cântico de degraus de Salomão. Salmo número 127, versículo 1, a seguir a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Verso 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estava orando, queridos, e eu creio muito no poder que está na palavra de Deus. Eu falo quando Deus usa a Bíblia para nos ministrar. E eu gosto muito dos Salmos, porque os Salmos nos contam a história de Davi. Por exemplo, aqui não é um Salmo de Davi, mas aqui tem tantas verdades como qualquer outro Salmo. Eu tenho orado nestes dias, assim, eu sinto uma batalha espiritual assim, tremenda contra o povo de Deus. E às vezes nós queremos resolver aquilo que é espiritual de uma forma comum, de uma forma normal. A Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E se o Senhor não edificar a cidade, em vão é aqueles que trabalham, aqueles que tentam edificar. Eu entendo aqui duas coisas: construção, que é Deus construir dentro de nós o seu reino, e proteção. Eu tenho que falar dessas duas coisas: construção e proteção. Tudo que Deus quer criar em nós, Ele faz pela palavra. Isso nós sabemos. E um dos maiores concorrentes da obra de Deus é quando nós tentamos ajudar Deus a fazer aquilo que só Ele consegue fazer. Né? Às vezes a gente tenta consertar a vida das pessoas e a gente entra em crise porque a gente não consegue transformar a mente das pessoas. Mas a Bíblia fala em Romanos 12 que é possível a mente de alguém ser renovada pelo poder que está na palavra de Deus. Então eu estou assim com esse texto da minha mente, assim, do meu coração. Estou estudando um pouquinho, digamos assim, mais a Bíblia por causa desses dias de oração. Mas eu tenho me preocupado muito com isso, porque duas coisas a gente precisa para entender o reino de Deus: é ser construído dentro e ser protegido por Deus. Quando eu tento construir do meu jeito, eu vou construir de uma maneira frágil, de uma maneira que vai ter abertura para que a minha alma tome decisões. Quando eu falo da alma, não estou falando de uma coisa do lado de fora, estou falando do nosso sentimento que fica do lado de dentro. E é claro que a verdade ela tem o poder de tocar os nossos sentimentos, ela nos tira da tristeza e nos leva para um momento de paz, de tranquilidade e alegria. Só que eu estava meditando nesse texto e eu fiquei meditando quantas vezes eu tentei resolver isso e eu não consegui. Eu tentei acalmar o meu coração e eu não consegui me acalmar. Eu tentei proteger a minha vida espiritual e
vontades de ler a Bíblia, de orar. Você presta atenção num propósito como esse, de 40 dias de jejum e de oração, e você vê que as pessoas elas não se despertam para isso, elas não têm vontade de estar aqui. Por quê? Porque estão lutando uma luta que é uma luta espiritual, mas tentando vencer com a carne. Nós estamos esperando a vontade vir para nós fazermos, nós queremos ter vontade para realizar. E o texto que lemos diz que se o Senhor não edificasse, a mão de Deus não estiver sobre nós, nós não conseguimos construir isso. Se Deus não estiver nos edificando por dentro, nós podemos tentar nos edificar por fora e nós não vamos conseguir. Se Deus não estiver guardando a nossa vida, estivermos protegendo a nossa vida espiritual, a gente vai tentar proteger também, e com as lutas a gente não vai conseguir proteger sozinho. Porque eu quero falar nessa noite a respeito de dependência, que a gente tem que depender do Senhor para lutar, para vencer, para crescer espiritualmente e viver Jesus, experimentar a vida de Jesus. Eu tenho sido inquieto, Deus tem me colocado uma inquietação dentro de mim com respeito ao Evangelho e o coração do cristão. Todo cristão precisa de mudança. Nós não temos uma experiência de 2 anos atrás e achamos que essa experiência de 2 anos atrás vai continuar nos sustentando. Se nós ficamos presos a experiências do passado, quando presente nós formos bombardeados, a nossa mentalidade será uma mentalidade religiosa, e nós vamos comparar o tempo do passado com os dias de hoje, e está tudo muito diferente. Hoje, se você não orar, você pode entrar num caminho de desânimo, e às vezes você não está discernindo que é uma batalha sua que está acontecendo, uma luta contra a igreja, mas é uma batalha particular sua. E você tem que reagir, você tem que se animar, você tem que tomar de verdade a sua cruz e seguir Jesus, porque a Bíblia diz que são dias e dias difíceis. Mas não é para a gente ficar triste com isso, é para a gente aprender a depender do Senhor. Porque se o Senhor não guardar a casa, vão vigiar o sentinela. Repito, se o Senhor não edificar a casa também, aqueles que tentam edificar, eles também não terão êxito. E por causa disso, muitas pessoas vivem desanimadas, porque elas tentam lutar uma luta espiritual usando a força da carne. O desânimo é espiritual, queria que você entendesse isso. Todo tipo de desânimo é espiritual, é uma forma em que o nosso adversário usa para nos atacar, nos oprimindo e nos levando a desistir. Porém, eu quero que você entenda que Deus não quer que você desista. Deus quer que você lute, que você permaneça e que você dependa do Senhor, tanto para caminhar como para continuar edificando a vida de Jesus dentro de nós. Mas não é uma coisa que acontece uma vez só, não, é uma coisa que é processual. Filipenses, capítulo de número 1, vamos ler a Bíblia junto? Filipenses, o capítulo de número 1 de Filipenses. Se não me engano, é o versículo de número 6, Filipenses 1:6. Filipenses, capítulo 1, o versículo de número 6, a Bíblia diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, aperfeiçoará até que dia? O dia de Jesus Cristo. Está falando de quando? Enquanto Jesus virá nos buscar com sua igreja. Eu quero repetir o versículo de número 1 do Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você presta atenção no versículo número 2, está falando de sacrifício, de luta, de batalhar. Construir dá trabalho, proteger dá trabalho também. Aí, Mateus capítulo 12, vamos junto, Mateus capítulo de número 11, Mateus 11, Evangelho de Mateus capítulo 11, e o versículo de número 12, esse versículo ele é libertador. Desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quem tem uma outra versão aqui? De Mateus 11, versículo de número 12. Como está aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. O que é o reino? É o governo de Jesus, para edificar, para proteger. Lembre-se muito destas duas palavras: edificar, reconstruir e proteger. São duas coisas que você tem que fazer pela sua vida espiritual. Não é algo que o pastor e a pastora vão fazer por você. Construir sua vida espiritual e protegê-la depende muito do posicionamento que você toma diante do Senhor, da forma como você está vivendo essa vida com Jesus, essa vida com Deus. Você vai ter luta no seu trabalho, você vai ter luta na sua família, você vai ter luta com as pessoas que você convive e vive durante o dia. Todo dia você vai ter um desafio para vencer. Por quê? Porque há uma batalha espiritual para desconstruir, para quebrar, impedir você de crescer, romper. Crescer e romper depende de esforço. Eu queria que você falasse isso para quem está ao seu lado. Crescer e romper depende de esforço. E olha só, se esse esforço não estiver ligado ao Salmo de número 127, que fala: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, a Bíblia diz que o meu trabalho nele será em vão. Por quê? Porque eu vou lutar e eu vou cansar. E se eu cansar, eu estou sujeito a desistir. E eu vim dizer para você nessa noite que você não pode desistir. Você tem que continuar, você tem que perseverar. E isso só será possível se o Salmo de número 127 estiver vivo e presente no seu coração. Se o Senhor em todo o tempo estiver edificando a casa junto com você, você vai orar e ler a Bíblia: Senhor, vem aqui comigo, Senhor. Senta aqui comigo, Senhor. Abre o meu entendimento, que ao ler a tua palavra eu possa entender aquilo que eu estou lendo. Nós estamos em dias em que as pessoas estão muito preocupadas com as coisas. E as pessoas estão se distraindo daquilo que é o certo. E é aquilo que Deus tem para nós. Nós somos eternos. Somos criados e gerados por Deus para a eternidade. E se o Espírito Santo não trazer clareza, luz ao nosso coração, ao ponto de a gente entender que nós precisamos que o Senhor esteja nos ajudando nessa edificação da nossa vida junto a Ele, com Ele, nós iremos nos cansar. Se nós não entendermos que o Senhor precisa guardar a cidade,
o Senhor precisa me preservar. Eu estou falando de uma santidade consciente, eu não estou falando de uma santidade religiosa. Estou falando de você guardar o seu coração da incredulidade do mundo. O mundo vive um tempo de incredulidade. As pessoas estão afundando espiritualmente porque têm dado o coração à incredulidade. Eu tenho visto algumas pessoas fracassarem pelo caminho porque não guardaram a fé, não preservaram a intimidade com Deus e por isso foram se perdendo, se distraindo com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo têm o poder de tirar a nossa atenção daquilo que deveria ser uma prioridade. Então, por favor, entenda isso. Deus quer que você se esforce. Mateus capítulo 11, versículo de número 12. O reino é tomado, conquistado por esforço. E o texto também diz que o Senhor tem que cuidar da cidade, senão vão vigir os sentinelas. O Senhor tem que nos guardar, o Senhor tem que nos ajudar nessa construção inteligente que é o reino de Deus aqui em nós. E se a gente entender isso, irmãos, nós seremos fortalecidos pelo Senhor em todo o tempo. Quantas pessoas estão cansadas espiritualmente porque elas não entenderam isso? Que para vencer eles precisam descansar em Deus. Que para construir nós precisamos da ajuda de Deus para ficarmos fortalecidos para os nossos dias. Porque são dias difíceis, eu repito, eu não estou dando ênfase aqui para aquilo que nós estamos vivendo, eu só estou lhe dizendo nesta noite que se você trazer Deus e deixar Deus governar, Deus vai te ajudar. E tudo vai se encaixar, tudo vai, digamos, cumprir-se de uma forma bíblica, de uma forma sábia, tudo vai acontecer na sua vida, conforme o próprio Deus diz na sua palavra. Porém, Ele precisa estar na fé. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Eu não quero ser cansativo. Eu sei que nós estamos num momento de calor, e o calor nos deixa até mesmo cansados. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta: como você tem lidado com o reino de Deus em sua vida? Como você alimenta o reino? Como você sustenta aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para você? Eu quero lhe dizer que sozinho você não consegue. Precisa existir a dependência. Se o Senhor não matar, em vão vigir os sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que estão lá lutando a causa. Então eu quero orar junto com você nesta noite. Eu gostaria de orar por todos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos o louvor, nós te agradecemos o teu nome, Senhor. Nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Nós queremos reafirmar, Senhor, que permanecemos crendo, que estamos firmados na rocha, que o nosso coração, Senhor, não negocia os teus princípios, que nós não negociamos o propósito, que nós não desistimos dos teus sonhos, que os teus sonhos vão se cumprir um a um, que o Senhor fará se cumprir a tua palavra na nossa vida, como teu povo, como tua igreja. Mas nós nessa noite declaramos a nossa dependência total do Senhor, Pai, porque precisamos de ti. Nosso coração tem fome e sede do Senhor. Ajuda-nos nessa noite nos fortalecendo, Senhor, tocando em nós. Diz a tua palavra que se nós nos fortalecermos no Senhor e na força do teu poder, nós iremos conseguir vencer todas as batalhas, todas as fases, por mais que difíceis sejam. O nosso coração irá permanecer firmados no Senhor. Oro para que o Senhor nos visite-nos nessa noite o coração, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça mais uma vez. Que o Senhor derrame graça sobre nós mais uma vez. Que tu estenda o teu braço forte sobre nós mais uma vez, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor, Pai.
E nós queremos entregar no teu altar tudo aquilo que inquieta a nossa alma, tudo aquilo que nos rouba a paz, tudo aquilo que rouba de dentro de nós, do nosso coração, a convicção das grandezas daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como igreja, nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai. Ajuda-nos a construir a vida espiritual que o Senhor deseja que tenhamos. Ajuda-nos a edificar a vida espiritual que o Senhor deseja que a gente viva, participe, experimente ela, Pai. Em nome de Jesus, remove desânimo, a tristeza, a angústia, Senhor. Remove de nós tudo aquilo que nos impede de enxergar a tua grandeza, Deus, as tuas promessas. Que o teu Espírito nos toque nessa noite, que o Senhor nos toque, renovando o nosso ânimo e nos abençoando como teu povo, como tua igreja, Pai. Cremos no poder da tua palavra. Cremos que nessa noite o Senhor está mudando, Senhor, a nosso favor. Cremos que nessa noite nós estamos vencendo, Senhor, mais uma vez. Cremos, Senhor, que esta noite é mais uma oportunidade para permanecermos firmes, constantes, apaixonados pelo Senhor, pela tua obra, Senhor, e pela tua vontade. Restaura-nos completamente e nos abençoa, Pai. Te damos louvor. Obrigado por esta noite tão especial, Senhor, por este momento de estarmos na tua presença, Senhor. É na tua presença que nós enchemos o nosso coração de alegria, Pai. É na tua presença que somos renovados. Renova, papai, o coração do teu povo. E peço, creio que o Senhor fará muito mais do que estamos te pedindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Amém. Deus te abençoe. Amém, queridos? Amém. Queridos, estou lembrando você que nós temos aqui nosso tempo de oração todo dia, das 6h30 às 7h30. Falta só mais essa semana. Não falte, venha. Ele nos ministrar aqui de uma forma incrível. No domingo, às 6 horas, nós temos nosso culto. Venha, traga mais um. Amém? Tendo a sua mão em direção à sua casa, Pai, no nome de Jesus, orando, meu Pai, agradecendo a sua de hoje, meu Pai. E digo ao Senhor,